Olá, meu nome é Larissa Saraiva, eu sou consultora da empresa Service App e hoje eu venho apresentar o módulo Dynamic Field Select Config Item. Então, antes de explicar o que esse módulo faz, eu vou fazer uma breve introdução a respeito dos itens de configuração. Então, aqui nós temos o CMDB. O CMDB nada mais é do que um elemento de infraestrutura, um elemento de algum serviço que precisa ser cadastrado. Então, por exemplo, inicialmente o usuário ele vai alimentar o sistema com a informação de quais classes ele precisa ter, que seria o computador, hardware, software e assim sucessivamente. E, por exemplo, quando a gente abre o software, tem uma série de informações que a gente consegue armazenar. Por exemplo, responsável, fornecedor e assim sucessivamente. Então, isso aqui é um cadastro gerencial. Porém, existe a possibilidade, com o módulo Dynamic Field Select Config Item, de você puxar as informações de um item já cadastrado em um formulário de serviço ou um processo. Então, vamos supor que você precisa preencher um formulário e puxar essas informações. É basicamente isso que o módulo disponibiliza para nós fazer. Então, já aqui no menu de administração de campos dinâmicos, eu vou mostrar que é necessário cadastrar dois tipos de campo. O primeiro deles, que seria o mais importante, é aqui, em ações, chamado. Nós vamos procurar por Select Config Item, para entender qual é a estrutura das informações que a gente precisa. Então, aqui, o nome, ITSM Config Item. Aqui eu vou deixar o rótulo como item de configuração, porque isso é o que vai aparecer para o usuário ou para o atendente que for abrir um formulário. Logo abaixo, nós podemos definir as classes. Então, quais classes de item de configuração vão poder aparecer? Então, aqui eu vou selecionar software, mas dá para selecionar todas as classes e parametrizar. Logo abaixo, ele vai disponibilizar selecionar quais campos da classe você quer que apareça em um formulário de serviço ou em um processo. Então, aqui vamos supor que eu queira ver o número de série. Quando eu seleciono que eu quero ver esse campo aqui, o que eu vou precisar parametrizar logo abaixo? Aqui em adicionar valor vai ter um depara, ou seja, chave do campo do item é como o campo está cadastrado lá no CMDB. Então, eu sei que é serial number. É como o cadastro do item de configuração foi feito. E aqui, o nome do campo dinâmico é onde vai salvar o valor no formulário. Afinal de contas, são cadastros diferentes. Então, aqui eu vou duplicar a minha página, vou vir em gerenciamento de campos dinâmicos, e aqui em chamado, eu vou procurar pela modalidade de texto. Eu vou criar um campo para armazenar esse valor que nós queremos, do número de série. Obrigatoriamente precisa ser um campo de texto, então aqui eu já preenchi um nome e um rótulo. Eu vou copiar o nome especificamente e eu vou preencher aqui neste campo. Então, a gente está fazendo um depara de onde que o sistema tem que puxar a informação e onde ele vai salvar para que o usuário que estiver vendo ali a tela de preenchimento do formulário ou do processo consiga visualizar essa informação. Talvez, por enquanto, não faça tanto sentido, mas quando eu for mostrar na tela de preenchimento do formulário, vai ficar mais elucidado. Então, feito isso, eu vou salvar esse campo dinâmico e eu vou sincronizar ele para que ele pegue as informações que estão lá no cadastro do item de configuração e ele jogue para esse campo que nós estamos cadastrando. Então agora, depois de nós já termos cadastrado o campo dinâmico Select Config Item, eu vinculei ele em um processo e eu vou fazer a abertura de um processo para que vocês entendam melhor como que vai ficar a visualização desse campo em questão. Então aqui, eu vou selecionar o processo. O item de configuração, se eu pesquisar aqui por 3 asteriscos, ele vai me trazer todos os itens cadastrados, certo?
como estamos numa base de teste, não tem muitas informações, e eu vou abrir aqui esse software. O que ele fez? Ele trouxe aqui a classe de configuração, e ele trouxe o número, que é aquele campo que nós cadastramos anteriormente. Então, ele pegou a informação que estava cadastrado lá no CMDB e ele trouxe para esse campo. Ele armazenou essa informação para que um atendente ou um usuário cliente consiga visualizar esses dados numa abertura de chamado em que ele precise fazer o vínculo desse item de configuração em uma requisição ou em um incidente. Então, a finalidade do módulo é essa. Existe a possibilidade de você cadastrar mais campos que façam parte ali do item do CMDB, né, da classe em questão que vocês queiram associar em um formulário ou a um processo. E o procedimento é basicamente esse. Espero que tenham gostado do módulo. Curtam e se inscrevam aqui para seguir o nosso canal. E muito obrigada!